Ok, então a gente vai desenvolver nosso primeiro projeto em PHP e MySQL, que vai ser um, uma biblioteca, né? Vamos gerenciar uma biblioteca. Então, nesse gerenciador de bibliotecas, a gente vai ter cadastro de usuário nele, vai ter cadastro de livros, a gente vai cadastrar livros nessa biblioteca, e também a gente vai ter um gerenciador de, de empréstimo, né? Na ideia de o usuário pegar um livro emprestado, né? E aí vai ter que ter um período de devolução, né? A data de validade para devolver o livro, né? Então, nós vamos começar primeiro fazendo a estrutura dele, né? Vamos fazer primeiro o banco de dados, a modelagem do banco de dados, né? Então, eu vou criar aqui o nome do banco de dados, vou colocar o nome de biblioteca, biblioteca. Acho que não foi. Cadê? E aí eu vou primeiro colocar aqui a primeira tabela que quem vai precisar usar, clica duas vezes aqui, vai ser a tabela de usuários. E nessa tabela de usuários, essa tabela vai ser uma tabela geral, né? Então, não é apenas os alunos que vão pegar, que vão ser cadastrados, né, nessa tabela, mas também vão ser cadastrados o administrador da biblioteca, o como é que diz? O monitor lá que vai estar atendendo, né, na biblioteca, então vai ter todos os usuários, né? Então aqui vai ser usuários gerais. Então vai precisar de ter um usuário para que possa entrar no sistema da biblioteca, né? Só que esse sistema ele vai ser limitado, né? Porque se o usuário for do tipo de um administrador, ele não vai poder, ele vai ter acesso geral, né, ao sistema da biblioteca, como cadastrar livro, cadastrar, excluir livros, também vai poder ver quem as pessoas que já fez os pedidos, né, pediu, pegou o livro emprestado, então vai ter acesso geral, né, o administrador. Mas se ele for do tipo de aluno, ele só vai ter acesso à lista dos livros, né, só vai conseguir ver os livros que estão disponíveis na biblioteca e também vai ter acesso ao livro que ele pediu emprestado, né? Então, ele vai conseguir ver a data de quando ele pegou e a data de devolução, né? Quanto tempo ele tem para entregar o livro, né? Então, vai ter esse acesso. Ele não vai ter um acesso geral, como a de mim, mas ele vai ter um acesso limitado como aluno, né? Como usuário comum. Então, para isso, eu vou ter primeiro aqui a, usuário ID, usuário ID, e eu vou ter o nome do usuário, colocar aqui sobrenome, nome e sobrenome, e vou ter o que mais? Acho que a data de nascimento é interessante, nascimento, e-mail,
telefone e senha, né? Certo? Sim. Sim. Aí daqui a gente vai fazer algumas configurações, né? Primeiro, ele vai ser chave primária, não é nulo, mas ele é um autoincremento. A chave primária sempre deve ser um autoincremento. Então, marca aqui autoincremento. Por isso que deu aquele erro lá no de Valkane, né? Porque não estava marcado. Então, marca autoincremento. O nome, vai achar 45, tá certo? Coloca aqui para ser obrigatório, né? Não nulo. Então, é obrigatório. Sobrenome também é obrigatório. Data de nascimento é obrigatório. Só que o tipo aqui, o tipo de dados, eu não vou estar esperando aqui um varchar, uma string, né? Mas eu vou estar esperando aqui um tipo de data. Deixa eu ver aqui. Date time. Então, esse tipo aqui de informações que eu vou estar esperando. O e-mail, baixar, ok. Não tem problema, acho que não tem nenhum de e-mail aqui, então é só baixar mesmo. Mas vai ser obrigatório, né? Telefone, obrigatório, e senha, obrigatório. Tem que ter isso aqui. Ok. Qual é a outra, qual é o outro, outra tabela que a gente precisa? Alguém tem alguma ideia? Que outra tabela a gente precisa aqui? A tabela com o nome dos livros. Tabela de livros, né? Então, vamos clicar aqui. Vamos para a tabela de livros. Então, vai ter que ter o livros ID, o livro ID, manter o ID do livro. Vamos ter o nome do livro. O nome não, colocar título, né? Fica melhor. Não precisa colocar acento, né? Título. Aí vamos precisar de aqui do autor, a editora, Se fosse, talvez, lá no seminário, por exemplo, tem uma referência o livro, né? Poderia colocar no caso, nesses casos aí, né? sim, sim. Pode, tem a, quando os livros são organizados na biblioteca, eles colocam a referência também, né? E eles usam código de ISBN, né, também. Deixa eu até ver aqui. ISBN, que é o código dos livros, né? Então, todo livro tem esse código, ISBN. Então, a gente precisa colocar o ISBN do livro, pode ser minúsculo, manter o padrão, e a referência, né? E vai colocar uma referência. Assim, só o ref. A gente entende que é a referência. Tranquilo? Tranquilo. Ele vai ser Sim. autoincremento, o ID, né? O título vai ser obrigatório, o autor obrigatório, todo livro tem um autor, né? A editora é obrigatória, o ISBN e a referência. Pode ter assim data de publicação, mas deixa assim mesmo. Não precisa ter esses tantos detalhes não, assim, né? Já fica... Já tá bom, assim. Vamos precisar de mais o que agora? A outra tabela com a data que pegou o livro e o período que tem que ficar. Certo, a gente precisa de uma outra tabela da,
de quem pegou o livro, né? Então, essa tabela ela vai estar vinculada ao quê? Ao usuário lá, né? Vai estar vinculada ao usuário, mas o usuário pegou o quê? Os livros. Então, vai estar vinculado também ao livro, né? Sim. Tem uma tabela que vai estar vinculado tanto ao usuário, como também ao livro. E aí vamos ter também a data, né, de quando foi, como é que diz? Pego. Quando foi pego, exato. Outra coisa que a gente precisa ter aqui também é duas informações que eles são importantes, né? Na verdade, são três informações importantes. Tava querendo baixar esse negócio aqui, mas não sei se baixa, não. Três informações importantes aqui. Criado. A gente usa, geralmente a gente escreve em inglês isso aqui. Criado em. Quando foi que foi criado esse registro, né? Ou seja, quando o usuário é cadastrado, é colocado aqui a data de quando foi feito esse registro aqui, né? Também aqui vai ser um não nulo, né? Porque quando for criado vai ter que ser colocado aqui. Quando foi atualizado, pode ser nulo, não é obrigatório, pode ser nulo. E a gente vai colocar aqui. Bora, meu amigo. A gente vai colocar aqui vamos colocar aqui quem foi que criou, né? A pessoa que criou essa. Mas vou deixar assim mesmo. O livro também. O livro vamos colocar também isso, né? Quando alguém criou o livro, quando alguém. Não é a ideia de criar o livro, mas a ideia de registrar. Quando alguém registrou o livro no banco de dados e quando esse registro foi atualizado. Então, a gente deixa essas duas informações aí. Até aí tudo bem, né? Tá dando para pegar, né? Sim. Aí a gente precisa criar uma tabela que vai armazenar a pessoa que criou, a pessoa que pegou o livro, o dia, a data que ela pegou, a data de validade, a data de devolução, né? Então vai ter duas informações. Tem outra coisa aqui nesse livro que a gente precisa colocar aqui no livro. A gente precisa saber o status dele. Status do livro. Porque quando alguém vai pegar o livro, deixa eu subir esse cá. Poxa, apagou, foi? Tá aqui o status. Eu quero saber o status do livro. O que é isso? Se o livro está disponível, ele se está alugado, né? Então, quando o usuário for pesquisar um livro, se o livro estiver alugado, o status daqui vai estar como alugado, né? Se o usuário entregou, então o status vai mudar para disponível. Não é isso? Tem outra tabela que a gente vai criar aqui. Antes de criar essa tabela aqui que faz a ligação das duas, tem outra tabela que a gente vai criar, que é a tabela de tipo.
tipo de usuário, né? Cadê? Vai subir não? Aqui não. Usuário, 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 tipos. Usuário tipos, esse eu vou ter o ID dele, né? Usuário tipo ID, que ele vai ser um auto-incremento, chave primária e auto-incremento. E vai ter também o nome. Qual é o nome desse tipo? Então vai ser obrigatório. Aqui vai dizer, né, se esse usuário é do tipo admin ou é do tipo aluno. Então, para isso, eu vou precisar fazer uma ligação de usuário tipo para usuários, né? Então, um usuário, ele só pode ter um tipo, né? Cada usuário tem um tipo. Mas um tipo pode ter vários usuários. Então, aqui é uma ligação de 1 para N. Né, um usuário só pode ter um tipo. Ou seja, eu só posso ser do tipo de admin, ou só posso ser do tipo de aluno. Né? Mas tipos, um tipo, por exemplo, admin pode ter 3 usuários com tipo admin. O aluno pode ter 20 alunos, 20 usuários com tipo aluno, entendeu? Então, aqui, usuários vai ser N, e usuário vai ser 1. Então, é uma ligação de 1 para N. Então, aqui eu vou pegar aqui 1 para N, voltando. Um usuário só pode ter um tipo. Tá vendo a ligação aqui? Então, quando eu for cadastrar, se esse usuário é do tipo de aluno, aí eu já coloco aqui. Se for do tipo de admin, já coloco aí. Entendeu? Então, o usuário já fica cadastrado com o tipo dele. Essa parte deu para entender, vocês? Sim. Ok. Sim. Ok. Só que aqui nós temos outra questão. Um usuário, ele pode alugar quantos livros? Pode definir, né? Não, mas assim, se ele pudesse alugar vários, né? Um usuário pode alugar quantos? Acho que quantos quiser, né? Que tiver disponível. Sim. E um livro pode ser alugado por quantos usuários? Só um. Mas se eu tiver um livro, por exemplo, no meu estoque, eu tiver, e é interessante também de ter no estoque, né? Por exemplo, tiver um livro, As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, volume único. E aquele que é um livro só, né? E aí na minha biblioteca tem 4 livros dele, na minha biblioteca. Um aluno alugou um. Então, 4 usuários podem alugar. Então eu posso dizer que N usuários também, né? Isso. Então, um usuário pode alugar N livros e livros podem ser alugados por N usuários. Não é isso? Então, Sim. aqui é uma ligação de N para N. Muito para muitos. Muito para muitos. Aqui é uma ligação de um para muitos. E aqui é a ligação de muitos para muitos. E aqui tem
esses dois pés de galinha aqui. Aí você clica nele e clica aqui. O usuário, livros. Então, o usuário tem livros. Então, ligação de N para N. Muito para muitos. Aí percebe que ele criou uma outra tabela, automaticamente. Viu que ele criou outra tabela? Ou Sim. não deu para perceber na hora, né? Deixa eu tirar aqui. Então, a ligação de N para N. Então, clico nele, clico usuário e clico em livros. Então, uma ligação de um usuário pode ter vários livros, livros pode ter vários usuários. Né? O usuário aqui eu posso alugar aqui vários livros que eu quiser. Eu posso alugar o Crônica de Nárnia, posso alugar o Senhor dos Anéis, posso alugar vários livros que eu quiser para ler. E também o livros, ele pode ter vários usuários, né? Porque aí, se tiver várias cópias, e aí fica, qualquer usuário pode pegar, né? Ok. Então, vamos só organizar isso aqui. Que estou pegando, tá vindo com uma falha aqui, porque ele está pegando também o usuário tipo usuário, né? Essa chave estrangeira que é daqui. Eu não vou precisar, essa daqui, essa tabela não vai precisar das informações dessa chave estrangeira aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai excluir, né, algumas chaves aqui. Usuário, tipos. Aqui a gente vai excluir, aqui, não vai precisar disso. Então, aqui nós temos usuários, usuário ID, que é referindo a esse usuário aqui. Nós temos livros, livro ID. Certo. Nós temos essas informações aqui. Informações do usuário e informações do livro. Aqui ele está dizendo usuários, né? O nome da tabela e o nome do campo, usuário ID. Livros, nome da tabela e nome do campo, livro ID. Essa usuários reais livros, eu acho que poderia mudar o nome para, não sei, alocações, talvez. Alocações. Acho que ficaria melhor. E aí eu poderia colocar livro ID, usuário ID e livro ID, né? Para mais usuário ID e livro ID. E aqui eu posso pegar aqui a data de... Como é que eu posso nomear melhor? Quando a pessoa pegou o livro. A data de... Empréstimo. Pode ser. Colocar a data de locação. Data de locação e para rimar aqui, né? Data de evolução. No da tabela colocar a locação, é locações. Nossa, colocar locações mesmo. Data de locação, ele vai ser um não nulo, é obrigatório, né? E vai ser do tipo date time. Por que ele está assim, vermelho? Ele não é nem a chave estrangeira.
E não é chave estrangeira. Referência, coluna. Não. Bem. Ah, tá certo. Ok. Não é primary key, não é primary key. Certo. Essas duas aqui não são chaves primárias, essas são chaves estrangeiras, por isso que está aqui vermelho, né? Se fosse chave primária, estaria amarelo, né? Mas elas são chave estrangeira, porque essa tabela aqui, locações, ela não é obrigatória ter chave estrangeira, chave primária nela, né? Chave primária é essa daqui. Mas aqui ela vai pegar o registro do usuário ID e vai pegar o registro do livro ID. E aí vai pegar a data da locação e a data da devolução. Devolução. Não obrigatório, né? Coloca aqui. Quer dizer, não nulo, é obrigatório. Date time. O que é que precisa mais aí, será? Quando alguém aluga um livro, nós temos a pessoa que alugou o, o ID do livro, temos a data da locação, o dia que ele alugou e o dia que ele vai. Como é? Falou? Achou esse dia que vai devolver aí a data da devolução é o prazo que ele tem para devolver? É, Ah, sim. tá. A, da- a data que ele vai entregar, né? Eu acho que é basicamente isso aqui, né? Eu não estou conseguindo pensar em nada, não, mais. Ok, então vamos lá. Vamos salvar nosso projeto. Cadê? Salvar nosso modelo aqui, nossa modelagem. Cadê a aula? Biblioteca. Salvei nosso projeto e agora vou salvar ele como SQL, né? Exportar como SQL. Então vamos lá. Tem 4 tabelas, tá certo? Então nós temos aqui o nome da biblioteca. A primeira tabela é os tipos de usuários, livros e locações. Locações vai ser usuário, livro ID. As referências da chave estrangeira. Então, usuário ID vai referência a usuários, né? E o livro ID faz referência a livros, a tabela livros, ok, então tá certo.
E agora é só salvar. Salvei? Não salvei, não. Deixa eu não salvei, não. Salvou, não. Vou colocar aqui onde eu quero salvar. Quero salvar aqui, projeto SQL. O nome vai ser biblioteca mesmo. Biblioteca. Salvar. Aqui. Salvo. Ok. Aí a gente vai entrar lá no nosso banco de dados. Já criamos nossa estrutura de banco de dados. Vamos lá no PHP-MyAdmin, né? PHP-MyAdmin. Execução aqui, não vamos ter aqui. Não tem nenhum banco de dados chamado biblioteca. Vou para cá para importar. Escolher o arquivo, projeto 1, biblioteca SQL. E executar. Cadê nossa biblioteca? Tá aqui. Usuários, livros, locações, usuários. Ok. Pronto. Tabela de dados, Pastor, banco de dados instalado. Sim, pode dizer. sempre tem que fazer isso aí ou quando exportar para aí já é para aparecer? Como assim? Sempre tem que fazer o quê? Tem que ir aí importar, como você fez agora. Importar o arquivo? Sim, Tem que sempre tem que fazer fazer. isso aí? Tem que fazer. Tá. Porque aqui é para criar o banco de dados no nosso MySQL, né? Sim, Ali, o que a gente estava fazendo, a gente estava só estruturando, né? Como é que o banco de dados seria? O banco de dados é assim, vai ser dessa forma. Pronto, aqui eu montei. Montei como eu quero que ele seja. Aí, quando eu vou para o PHP-MyAdmin, para o meu MySQL, é já para botar ele para rodar, já para testar ele, entendeu? Já para sim, funcionar. Do jeito que está aqui, não está funcionando, não. Aqui é só um modelo, né? sim. Eu pensei que quando botasse para exportar, aí já aparecia lá automaticamente. Não, não. Quando a gente coloca exportar aqui, a gente está exportando um arquivo, né? A gente pode exportar o arquivo, e aí esse arquivo a gente importa já no MySQL, Sim, para começar a trabalhar com ele, né? Tranquilo. Criamos o nosso banco de dados, biblioteca, já está no MySQL, já está funcionando, né? Agora a gente precisa começar a escrever o nosso código do nosso projeto, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é só criar um arquivo chamado conexão.php, onde a gente vai conectar com o nosso banco de dados. Vai conectar o nosso projeto no banco de dados. Até a gente já fez isso antes, né? Eu acho na aula passada, se eu não estiver enganado, tem conexão. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar do host, o nome do nosso servidor. O nosso servidor vai se chamar localhost. Localhost. O nosso usuário, user, ele vai ser, no meu caso é root, no caso de vocês também é root. O DBName, nome do banco,
biblioteca. E até pode dar nome, outro nome que vocês quiserem, né? Biblioteca. Biblioteca de e-mail, biblioteca de Valkene, alguma coisa assim, né? Fica a critério de vocês. A senha, password. No meu caso, eu tenho uma senha, mas no caso de vocês, está como vazio, né? Você pode deixar vazio, que já funciona, né? E aí eu vou para conexão, vou aqui criar um arquivo de conexão, chamar uma classe aqui de MySQL, essa classe, e eu passo as minhas credenciais, né? O host, porque essa classe aqui, se passar o mouse em cima, essa classe, tá vendo que é uma classe, tá aqui, ela vai estar esperando algumas informações. Ela vai estar esperando o host, o nome do host, o nome do usuário, o password e o nome do banco. O nome do banco. Essas aqui, o número da porta e o número do socket, não são obrigatórios, né? Não são obrigatórios. Mas essas informações aqui, padrão, sim, né? Essas 4. Então, naquela sequência que está esperando. Host, user, password e database. Então, host, user, password e database. DBName. Ok. Se a conexão Se não for na ordem, ele não vai funcionar por quê, pastor? Se não for na ordem, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui essa ordem aqui, password. Então, mudei a ordem, né? Porque a ordem que ele está esperando aqui é host, user, password e database. Só que eu coloquei host, user, dbname e password. Ok. Aí, quando for na ordem, essa classe aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai estar responsável por conectar meu projeto ao meu banco de dados. Aí ele vai lá no meu banco de dados, meu MySQL. Aí ele passa o host, tá certo. Aí ele vai passar o nome do user, root, tá certo. Aí depois ele vai passar o nome do meu password. O nome do meu password vai ser biblioteca. Aí o usuário vai estar certo, mas o password vai ser biblioteca. Aí ele não vai conseguir conectar, porque a senha está errada, né? Porque para ele, para a classe, o terceiro parâmetro é o password. E eu estou passando lá o nome do banco. Aí ele nunca vai conseguir conectar, porque o valor está errado, né? Entendeu? Sim, entendi. Por isso que precisa estar na ordem correta, né? Porque ele precisa dessa informação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se a conexão tiver um erro, né? Connect erro. Eu vou matar a conexão aqui, só por um momento, e vou dizer falha na conexão. Quer dizer, não vou matar a conexão, vou matar o processo, né? Só falha na conexão. Aí vou pedir para mostrar qual é o erro. Ok. Então, aqui nós temos já o ok? A nossa conexão no banco de dados. Nossa conexão está funcionando já, né? Em seguida, é interessante a gente criar uma tela de login, né?
uma tela de login e uma tela de cadastro. Entendeu? Então, eu vou precisar criar uma tela de login.php, que tenha a temática de uma biblioteca. Eu acho que seria interessante a gente criar uma tela de login com a temática de biblioteca, não é isso? E como a gente até criou Sim, uma tela de login, eu acho, no início, né, usando HTML, né? Mas aí a gente cria. Mas aí vocês também ficam a critério de vocês, você criar uma tela de login do seu jeito também, né? Entendeu? Sim. Sim. mas esse projeto não ia ser pequeno? Pequeno é aquele, né? Como é? Pequeno é aquele que a gente fez, né? Com o tempo ele Vai ser vai. pequeno agora. Pequeno ele. Como é que diz? Pequeno ele é comparado com outros, né? Sim. Então nós temos aqui login, vamos colocar aqui HTML5, enter. O que? Biblioteca. Aqui em cima eu vou colocar PTBR. Eu não gosto dessa sigla não, mas... o que é que a gente vai fazer? É precisar da ajuda do Bootstrap, né? Vamos fazendo aqui. Qualquer coisa a gente muda. Div class, deixa eu colocar aqui container. Aqui eu não estou colocando Bootstrap não, mas depois pode colocar. Div class, login form. Login form, deixa eu ver aqui o form. Vai ter o action. E aí o action, nós vamos colocar processa dados, talvez. Processa dados. Ou a gente pode até usar um Ajax para fazer isso. Pode usar JavaScript, né? Para a gente treinar JavaScript. Método post. Form, né? Cadê para fechar o form? Aqui nós vamos colocar div class input group. Label usuário. Melhor e-mail, né? Ele coloca aqui input do tipo e-mail. Name vai ser e-mail. E o
Posso colocar aqui um placeholder, dizendo, digite seu e-mail. Como a gente vai usar um JavaScript, então eu vou colocar logo o ID, né? Ok? E aí tudo bem, né? Até agora tá fácil, tá simples. Pode botar Ok. um require aí também, né? Pode ser, para exigir, para obrigar, né? Aí a gente vai para outra div. Essa div vai ter a classe também do input group. Cadê input group? A label vai ser a senha. Input do tipo senha. No name, senha. ID, senha, né? Tá vendo? E só, né? Bastante precisa colocar um placeholder dizendo que é para digitar a senha, porque eu acho que já é óbvio, né? Isso aí. Apesar de que tem cada usuário que, pelo amor de Deus, submit, login, BTN. Acho que o tipo da senha não é password, não? Eu coloquei como lá, senha, né? Sei. Tem que ser em inglês. Eu tenho que entrar. Peço. Pronto. Muito obrigado aí. Ok, criamos a tela de login. E aí nós precisamos criar o CSS dele, né? CSS. Não, style.css. Style.css. Falando nisso, a gente precisa chamar o style.css para cá. Tá? E a gente chama a link rel style sheet href e style.css. E vamos fechar. Né? Ok, meu preview está bloqueado aqui, mas está nem funcionando. Tranquilo. Então vamos para o nosso CSS. Nosso CSS, eu vou só pegar aqui uns geral, margem colocar 0, padding 0 também, box size, border box, deixar assim, font family, só assim. Body vai ser o background color. Antes, vou colocar o display flags primeiro. Display flags. Deixa eu apagar o meu. Justify content. Center. Online items. Center. E a altura vai ser a altura de 100 VH. Vertical height. Ok. Nosso container.
Vamos colocar um box shadow aqui, 0,4 pixel, 8 pixel, RGBA, preto, 0, 0, 0, 0,1. Colocar um pad de 30 pixels, border radius 10, text inline no centro. Ok. Deixa eu ver como é que tá, né? Nosso local host de aula. Não. PHP. Projeto. Poxa. Como é que tá lá? Local host, aula 1. PHP. Glória a Deus. Pode ser. Coisa. Ah, é login, por isso que não tá. Não foi. Vou colocar login.php. Aqui. Login.php. Meu, a gente dá algumas cores para esse bicho aqui, tá meio morto aí. Dá algumas cores para ele, tanto lá pro body como para o container. No body eu vou colocar um background color F0, F0, F0. E o meu container eu vou colocar aqui um background color de deixar branco. E ele tá meio pequeno também. Tá um pouco pequeno, eu vou deixar esse bicho maior. Vou colocar aqui uns 300 pixels nele. O width de 300 pixels. Eu acho que dá certo. Ok. Ok. Depois disso, eu vou ajeitar ali o login form. Login form. Essa classe aqui. Login form. Deixar só um margin box. Margin bottom de 220 pixels. E eu incluo a classe de input. Input group. Vou colocar aqui um margin bottom de 15 pixels. E o que mais? Text inline left. E a label, mexer na label, né? Input group label.
uma font size de 14 pixels, color, deixa eu ver se tem 565. Margem bottom de 5 pixels. Display block. A gente pode ver como é que tá, né? Tá ficando mais ou menos, né? Não sei se essa cor aqui não ficou legal, deixar ela mais escura. Gente, mais escura é melhor. Input group. Input. Vai ser o quê? O input grupo vai ser o width de 100%, os inputs aí. Padding de 10 pixels. Font size. Pode ser 14 pixels também. Borda. 1 pixel só de DDT. Deixar um azul assim melhor. Né? Border radius de 5 pixels. Tirar esse azul que deixa mais assim. Já mais próximo do cinza. Ficou legal. E o login bottom. Login BTN. Colocar o width de 100%. Que ele pega tudo, né? Pega a tela toda aqui. Vai ter isso. Um pad de 10 pixels. Um background color de aqui. Color, colocar um FFF de branco, com 716. Border, não. Sim, borda. Cinco pixels. O soco. Onde? Como é que tá aqui? Legal. O soco pointer. Deixa eu colocar uma transition aqui para colocar um hover, né? Então, vou colocar um transition nele. Transition background. Background color. 0,3 segundos. E vamos colocar um hover. Quatro, 5 a 0, 4, 9. Quase não dá para
Diferença pouca. Parece. Não, só. Legal. Ok. E eu vou esticar esse bicho aqui mais. Deixar um 350. Tá muito quadrado ele. Deixa eu esticar ele mais. Tá, sempre acho que vai. Padding aqui eu vou colocar de 50. Ok. Eu acho que dá certo. Aqui embaixo eu vou colocar 2 links. Um link para esqueceu a senha e o link para cadastre-se. Entendeu? Sim. Aqui eu coloco 2 links aqui. Vive Class Links. Primeiro link eu vou colocar recover. Eu estava escrevendo em inglês. Estou escrevendo. Recover password. Ficou grande essa? Restore password. Password. Aí eu coloco um A, href, por enquanto deixar assim. E aí. Target blank. Target é quando você pede para abrir em outra tela, né? Quando você coloca target blank. Quando a pessoa clica, abre em outra tela. Eu vou colocar o que. Esqueci a senha. E o outro. Vai ser href, deixar assim também, por enquanto. Não vou deixar target blank, mas vou deixar dessa forma mesmo. Vou colocar uma classe aqui para ficar tudo igual. Classe de link. E vou colocar o nome de cadastres. Cadastres. Como é que tá lá? Ok. Vamos para lá, vamos para o nosso styles. Assim. Ver como é que ela está aqui. Então, colocar links aqui. Ele vai ser um display flex. Justify content. Center.
itens. E vai ser cadê aquele lá? Margem bottom. Margem bottom de 20 pixels, 10 pixels, será? Não, 20 pixels. Eu ver que tem space between. Margem bottom não funcionou nele. Não funcionou. Então tem que ser top. Essa forma aqui. Ok. Align content space between. Não foi. Vou colocar um gap. Gap de 20. Cem pixels. Se coloca 10%. Cada um deles não tem uma classe não aí, cachorro? Aham. Top. E aqui eu vou colocar um gap de 100 pixels. Pronto, já resolve. Oxe, Chico foi assim. Dá para configurar cada um separado não aí pela classe? Dá, mas eu vou colocar assim. Já dá para ir direto. Sim. Entendeu? Uhum. Já posso configurar assim, sem precisar configurar a classe, né? Então aqui já deu certo já. Sim. No clique aqui, ele vai abrir a nova aba. Abrir nova aba. Que eu coloquei aqui para. Aí eu vou precisar aqui mexer nisso aqui, porque ele está com essa linha. Eu não quero essa linha, porque isso é padrão, né, do link. E vou colocar uma cor, né? Eu vou manter a cor azul, mas vou tirar essa linha, né? Links A. E vou dizer que eu quero que. Como é que eu tiro o link? Tirar a linha do link. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, tô aqui. Ok. Text decoration. Text decoration none. Essa decoração do texto, essa linha aqui, ela sai. Isso. Text decoration. E aí eu posso colocar uma cor, né, para ele. Color. Deixa eu colocar aqui um branco só para pegar aqui uma cor azul. Vou deixar assim.
E colocar um font weight, peso na fonte, font weight, 500 aqui. Se não ficar legal, vou tirar essa, tá muito clara essa cor. Uma cor mais escura. Ok. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu acho que o font weight ainda ficou fraco. Vou colocar uns 600, talvez, eu já pego. Aí fica demais. Se colocar uns 600, o gap vai ter que mudar. Mas 600 fica muito. Deixar 500 mesmo. Deixa como tá. Assim mesmo. Qualquer coisa pode colocar um íconezinho. Tranquilo. Eu acho que até aqui dá certo. O próximo passo aqui é criar uma tela de cadastro. Uma tela de cadastro. Quando alguém clica aqui, cadastre-se. Aí abre a tela de cadastro aqui. Entendeu? Sim. Eu acho que colocar aqui um nome aqui, login, pelo menos. Aqui no formulário. Logo abaixo aqui de login form, eu coloco o nome. Acho que um H2 dá certo. Login, só para ter um texto. Mais ou menos. Deixa eu colocar uma cor diferente nesse login. Login form. Aqui, deixa eu colocar um H2. Deixa eu colocar um color 333. Mas tá bom. Mas ficou legal assim, né? Mais ou menos. Ficou bom. Pronto, então a gente para por aqui. Eu acho que ficou muita coisa, né, pra gente fazer. Aí na próxima aula a gente vai criar a tela de cadastrar. Porque a gente precisa cadastrar primeiro um usuário para poder fazer o login desse usuário, né? E depois disso a gente vai criar as telas que nós chamamos de CRUD, né? CRUD. Eu vou colocar aqui, que é CRUD. Escreva assim. Dá para ver? Sim. O que é um CRUD? É uma acrônimo para criar, ler, que é listar, né? Ler, atualizar e deletar. Então, isso aqui é a coisa principal, né? Porque quando a gente cria um usuário, né, a gente está criando, né, o C do criar. Quando a gente coloca para listar o usuário, a gente está read, está lendo ele, né? Quando a gente pode alterar, atualizar, fazer um update naquele usuário, alterar alguma informação daquele usuário, então aqui é o U dele. E quando a gente quer deletar, tem um D, né, de deletar. Tanto o usuário como o livro, assim. Então, tanto na tela de usuário a gente vai precisar do CRUD, como também no livro a gente vai precisar também do CRUD, né? Criar, ler, atualizar
e deletar. Então, são quatro informações ou 4 ações que a nossa aplicação tem que ter. Essas 4 ações, de criar, de ler o usuário, editar o usuário e apagar o usuário, né? Então, tem que ter essas 4 informações. E a gente vai trabalhar nisso também, né? Na próxima aula. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nele na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai precisar criar a tela de cadastrar o usuário, né? De registrar o usuário. E ali é um registro que a gente vai fazer sem precisar passar pela administração, né? Pelo admin. É um registro só pelo próprio site, né? Por exemplo. Então, ficamos por aqui. Ok? Ok, boa noite. Boa noite, Ok. até mais. É.